Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados. E esse programa, que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem a alegria de levar a palavra de Deus até você. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratarmos aqui no nosso programa, em virtude do Dia da Bíblia. No segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. E é uma oportunidade para falarmos da importância da palavra de Deus para a família, para a sociedade, para a sua vida em particular. E o que é quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então não saia daí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos para tratar esse assunto hoje, sobre o Dia da Bíblia. E enquanto não nos organizamos para tratarmos do Dia da Bíblia, eu quero também te lembrar que a escola dominical da nossa igreja é sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. É um momento oportuno para você vir com a sua família, é um momento que a palavra de Deus é estudada com a família, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, até o idoso. Nós temos um programa especial que vai perambulando aí na casa dos idosos da igreja que não podem mais vir à igreja, para levar a palavra de Deus nos domingos pela manhã a esses lares. Então a escola dominical é muito abrangente. Eu quero convidar você e a sua família para no próximo domingo às 9 da manhã estar conosco na escola dominical, tá bom? Vamos dar o nosso intervalo e voltamos para falar sobre o Dia da Bíblia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Hoje nós vamos tratar então sobre o Dia da Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim no Salmo 119, o versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos. É assim que nós entendemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Quando nós temos a palavra de Deus como nosso guia, os nossos pés estarão sempre andando na luz. Ela é lâmpada, ela vai clarear onde você vai pisar. Normalmente as pessoas que andam no escuro tropeçam, caem. As pessoas que andam no escuro, elas torcem o pé, vivem machucadas. Assim é a pessoa que anda sem a palavra de Deus para clarear onde ela vai colocar o pé. Pode ser que você mesmo tenha colocado os seus pés em lugares escuros, duvidosos, e quase sempre tem uma surpresa. Quando você não sabe onde você está colocando o pé,
Você corre o risco de pisar em cima de uma cobra, ela te morder. Você corre o risco de pisar num buraco, machucar o pé. Você corre o risco de pisar num espinho, espetar, machucar o seu pé, enfim. Então, a palavra de Deus está dizendo, olha, eu sou lâmpada para os seus pés. Se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você não vai colocar os seus pés em lugares duvidosos. Quantos lugares duvidosos onde as pessoas colocam seus pés? E a palavra de Deus vai evitar que você coloque os seus pés em lugares duvidosos. Além disto, diz aqui o texto que ela é luz para os meus caminhos. Como é bom andar à noite num caminho onde as coisas estão claras. Você não está aqui num caminho escuro. Imagina você dirigindo no asfalto e de repente o farol do seu carro queimar. Ninguém continua a jornada, ninguém continua a viagem, tem que encostar o carro, resolver o problema, porque não dá para andar no escuro. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Tanto ela é luz para os nossos caminhos no sentido de apontar o caminho certo para andarmos nele, quanto ela é luz para os nossos caminhos no sentido de clarear, de sondar os nossos corações, para não andarmos por vias tortuosas. Não tem como nós olharmos para a palavra de Deus sem entender esse propósito para o qual ela foi escrita. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Olha, não dá para falarmos tantas vezes que a própria Bíblia fala de si mesma. A maior revelação que nós temos a respeito da Bíblia é o testemunho que a Bíblia dá de si mesmo, é o testemunho que o Espírito Santo de Deus dá do livro de Deus, da palavra de Deus. Quando falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que ela veio para nós da parte de Deus. Palavra de homem é palavra de homem, está cheio de revelação, profecias e tantas coisas por aí, mas palavra de homem é palavra de homem. A Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela veio da parte de Deus. Quando nós vamos estudar a Bíblia, uma das perguntas que vem às vezes na sua cabeça é: quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor deste livro? E nós encontramos no próprio livro ele dizendo a respeito do assunto, lá na carta de Pedro, onde ele diz o seguinte, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é uma elucidação humana, não é um homem de mente cérebro que teve uma ideia brilhante, extraordinária e disse: eu vou registrar essa ideia, ela é maravilhosa. Não, nenhuma profecia da Escritura provém de elucidações particulares, de luz na mente do homem, estava meditando e veio aquela luz. Não, não é assim. O texto continua dizendo o seguinte: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja bem, quando fala homens santos, não tem esse sentido de beatificar alguém. De forma alguma, a Bíblia não tem margem para nós beatificarmos um homem, um santo, e adorá-lo ou colocá-lo como nosso intercessor, interlocutor entre nós e Deus. Há um único mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou e veio a nós. Ele é perfeitamente homem, ele é perfeitamente Deus, e pode representar os homens diante de Deus e pode representar Deus diante dos homens. Então só há um. Mas quando a Bíblia fala que homens santos, que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, tem três aspectos que você tem que analisar. Primeiramente, homens santos. Quem são esses homens santos? Eram pecadores. Aqueles são tratados como santos no sentido de separados para um serviço divino. A palavra santos, hagios, lá no grego, quer dizer alguém que foi separado para alguma coisa específica, separados para um trabalho especial no reino de Deus. Eles foram separados por Deus para escrever as páginas
desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. 40 autores compõem esses homens santos, desde Moisés, lá no livro de Gênesis, escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o apóstolo João, o velhinho apóstolo, na ilha de Patmos, por volta do ano 95, escrevendo o Apocalipse. Enquanto Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia lá no período do Êxodo, lá em 1450 a.C., nós vamos encontrar aqui um apóstolo João no ano 95 depois de Cristo, encerrando esse livro, dando por concluído este livro, a Bíblia Sagrada. Homens santos, homens separados, 40 autores, num período de 1600 anos. Contexto diferente, pessoas diferentes, nível cultural diferentes, esses homens santos. Nós temos um Moisés que era legislador, treinado dentro do palácio de Herodes, no melhor da cultura grega da sua época, um homem de uma extrema cultura, criado dentro de um berço de ouro, como nós temos boiadeiro, como é o caso do profeta Amós, não passava de um boiadeiro. Temos Isaías, que era um erudito, e Deus deu a ele língua de erudito, ele mesmo diz isso no seu livro. Por outro lado, nós temos o apóstolo Pedro, um simples pescador, um erudito de um lado, um pescador do outro. Assim nós vamos vendo os autores da Escritura, estes homens santos que Pedro fala lá, que foram usados por Deus para escrever a Bíblia. E esses homens santos, diz, eles falaram da parte de Deus, eles não falaram de si mesmos. O testemunho que nós temos interno da própria Escritura é que estes homens santos falaram da parte de Deus. Eles não falaram deles mesmos. Não foi uma mensagem que eu tenho para dar para você, não. Eles falaram da parte de Deus, e quando falaram da parte de Deus, o nosso entendimento das Escrituras vai revelar isto, que eles falaram dentro de um plano de Deus para a salvação do homem. Tanto que a Bíblia não é para ficar dando particularidades, não é para atender um espírito científico. A Bíblia é para revelar o plano de Deus para a salvação do homem. Eles falaram da parte de Deus. O evangelho que eles anunciaram é o evangelho de Deus para o homem. Não é o evangelho do homem para o homem, é de Deus para o homem. Por isso que a mensagem da Bíblia é uma mensagem de Deus para o homem. Não é um pregador falando para um auditório. É a mensagem vinda da parte de Deus e entregue para o homem, para a salvação do homem. O objetivo da Bíblia não é prosperidade material, não é cura, milagre, nada disso. O objetivo da Bíblia é mostrar que há um Deus que criou todas as coisas e que o homem transgrediu o seu pacto, a sua aliança, caiu numa situação miserável e que Deus vem agora com a sua graça estender a mão para resgatar este homem na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Natal é tão importante para nós. Então, a Bíblia, esses homens santos falaram da parte de Deus. É o projeto de Deus, é o propósito de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus requer de nós, é aquilo que Deus quer que saibamos a respeito dele e o plano da salvação que ele nos enviou na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então, homens santos falaram da parte de Deus e diz aqui, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus presente, estava por trás de cada letra de cada frase da Bíblia, de cada mensagem que a Bíblia nos traz, de cada versículo, de cada livro.
Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é de inspiração divina. Nós cremos perfeitamente que é o Espírito Santo de Deus que revelou as Escrituras a estes homens e eles registraram, tanto que até Apocalipse o Espírito de Deus dizia ao escritor: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A partir de Apocalipse agora o Espírito de Deus fala à igreja: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A Bíblia é o livro de Deus para ser pregada, é a palavra de Deus. Ela veio de revelação de Deus, movidos pelo Espírito de Deus que esses homens nos deram as Escrituras. E a forma como você encontra o fio de ouro das Escrituras, da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, é que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia não se contradiz. É um livro que vai contando a história, narrando a história, às vezes tem lacunas imensas. Neste período de 1600 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, há uma lacuna de 400 anos de silêncio profético, onde Deus não revelou nenhuma porção das Escrituras. E quando você continua lendo a Bíblia, pegando a partir do Evangelho de Mateus, a sequência é natural, porque o Espírito de Deus está por trás disso. Nós cremos na inerrância das Escrituras por causa do Espírito Santo de Deus que estava por trás, assegurando a veracidade, revelando a sua palavra, revelando o plano da salvação. E aqui nós temos a revelação de como as coisas serão até na eternidade, na volta de Cristo. Está tudo aqui na Bíblia. Leia a Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, passa aqui na igreja. Nós vamos ter a alegria de dar uma Bíblia para você. Não vamos te cobrar, nós vamos te dar uma Bíblia de presente para você ler. O dia da Bíblia para nós é um dia muito importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é onde o coração do homem encontra alicerce, é onde o coração do homem encontra sabedoria, é onde o homem encontra salvação, porque a Bíblia vai te apresentar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. É onde você encontra salvação, é onde você encontra alegria, esperança, paz para o seu coração. Então você não pode ficar sem uma Bíblia para você ler, porque ela é a palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus quer falar a você, acerca dele, acerca do seu amor por você, acerca da salvação que ele tem para você no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e acerca das coisas que ainda hão de acontecer sobre a face da terra. Leia a Bíblia. Nós vamos para o intervalo e depois vamos voltar para falar da programação especial do Dia da Bíblia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados.
Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo. Hoje estamos falando sobre o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, ele acontece no segundo domingo de dezembro. E mesmo que você esteja assistindo esse programa depois do segundo domingo de dezembro, é bom que você saiba que o Dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro. Esse dia foi criado no ano de 1549, na Grã-Bretanha, ou seja, na Inglaterra, pelo bispo Cranmer. Cranmer, quando criou este livro, o Dia da Bíblia, foi dentro de um calendário de oração que lhe fora pedido pelo rei Eduardo VI da Inglaterra. Então ele incluiu o Dia da Bíblia nesse calendário de oração, especialmente para que a população da Inglaterra intercedesse pela leitura da Bíblia e pela divulgação da Bíblia, pela pregação da palavra de Deus. No Brasil, esta data começou a partir do ano de 1850, quando chegaram aqui da Europa e dos Estados Unidos. Nesta década de 1850, chegaram os primeiros missionários evangélicos aqui nesta pátria. E a manifestação pública do Dia da Bíblia vem mais tarde com a Sociedade Bíblica do Brasil, a partir do ano de 1948. Um século depois é que a Sociedade Bíblica do Brasil criou um monumento lá na Praça Ipiranga, em São Paulo, um monumento ao Dia da Bíblia, e a Bíblia, a Palavra de Deus. Aqui em Dourados também, na Praça Antônio João, tem um monumento à Bíblia. E o Dia da Bíblia é para lembrar você da importância da leitura da Palavra de Deus para você. E neste domingo eu quero fazer um convite muito especial para você. Às 9 horas da manhã, no Salão Social aqui da igreja, nós vamos ter uma exposição da Bíblia. Essa exposição da Bíblia é para darmos grande divulgação à importância da Palavra de Deus. Vai ficar tanto de manhã quanto à noite esta exposição. Nós vamos ter exposta ali algumas coisas que vão ser importantes para você conhecer a Bíblia e a história da Bíblia. Nós vamos expor ali as Bíblias mais antigas que nós temos aqui da nossa região e as que nós conseguimos. Nós vamos expor as maiores Bíblias, né? Nós temos Bíblias grandes assim, como temos Bíblias pequenas, Bíblia de bolso. As grandes, as pequenas. Vamos expor a Bíblia nas línguas originais. Se você quiser conhecer as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, você vem que nós vamos ter ali exposta a Bíblia nas línguas originais. Nós vamos expor as diversas traduções da Bíblia para a nossa língua portuguesa. Nós temos muitas traduções da Bíblia, a Bíblia atualizada, corrigida, a Bíblia de Jerusalém, a nova versão da Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, e por aí vai. Tantas traduções da Bíblia, são linguagens diferentes, contendo o mesmo conteúdo. Isso é que é importante. Então você vai conhecer as várias traduções da Bíblia. Nós vamos mostrar também a Bíblia em várias línguas. A Bíblia, nós já temos a Bíblia traduzida em diversas línguas ao redor do mundo. Então nós conseguimos uma grande variedade destas traduções, ou destas línguas em que a Bíblia está traduzida, e vamos ter também uma exposição ali sobre elas. Várias Bíblias de estudo. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo de Genebra, que é uma Bíblia de estudo muito boa, muito pertinente, e você vai conhecer vários modelos de Bíblia de estudo. Tem de Genebra, MacArthur, e por aí vai. Nós temos muitas variações de Bíblia de estudo, para facilitar o leitor das Escrituras na compreensão do texto.
Nós vamos também mostrar os modernos aplicativos da Bíblia para celular, tablet, enfim, né, para ler a Bíblia online. Vamos ter também a presença dos Gideões internacionais, que vão mostrar as Bíblias que eles distribuem nos presídios, nas escolas, hospitais, hotéis. Nós vamos ter aqui a companhia dos Gideões. E durante a exposição da Bíblia, primeiramente vamos ter uma abertura sobre o assunto ali na escola dominical, e depois, durante a exposição de Bíblias aqui no salão, vai ser aberto ao público, nós vamos ter também a distribuição da Bíblia ali no semáforo aqui em frente à igreja. Nós vamos distribuir algumas caixas de Bíblia para aqueles que passarem aqui naquele momento, vai ganhar uma Bíblia e o convite para vir assistir a nossa exposição aqui. É um dia especial por quê? Porque nós precisamos falar muito sobre a importância da Bíblia. E eu quero fechar esse programa nosso hoje falando da importância da Bíblia. Por que a Bíblia é importante? Por que devemos cultivar o dia da Bíblia, fazer exposição de Bíblia, mostrar o conteúdo bíblico, ler a Bíblia, pregar a Bíblia, focar o nosso coração na Bíblia? A importância da Bíblia, primeiro porque ela é a palavra de Deus. Todas as vezes que a pessoa deixa a Bíblia de lado e começa a andar atrás de filosofias, de ideologias, de partidos ou correntes políticas, ou atrás de suas próprias revelações, a pessoa se perde. Mas a Bíblia não. Nós já lemos aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Quem anda segundo o critério da palavra de Deus não se perde neste mundo. Então a importância dela, porque ela é a palavra de Deus. E se você atém no seu coração a Bíblia, você não vai ficar confuso na sua fé. Os reformadores diziam: a Bíblia, somente a Bíblia, e nada mais senão a Bíblia somente, é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, a importância dela é porque ela é a palavra de Deus, primeiramente. Em segundo lugar, nós devemos entender a importância da Bíblia por causa do seu valor para a instrução do homem. A palavra de Deus mesmo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu querido telespectador, uma pessoa, uma criança que é disciplinada, instruída, orientada, ensinada pelo critério da palavra de Deus, cresce um cidadão de bem para a sociedade. É na palavra de Deus que os pais vão encontrar sabedoria para educar os filhos. Por isso que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para você, pai. Ela é útil para você, mãe, para educar o seu filho. Ela é útil para a correção, para a educação. Ela é útil para o ensino. Primeiramente, os pais devem ensinar os filhos. Depois os pais devem admoestar os filhos, para depois os pais corrigirem os filhos. A Bíblia nos dá sabedoria de como fazer isto. Você pega, por exemplo, o livro de Provérbios. Provérbios, você vai encontrar milhares de instruções práticas, igual mensagem de Twitter, mensagem de WhatsApp. O provérbio é aquela quantidade imensa de pequenas mensagens diretamente ao coração do homem. Então, em Provérbios, você vai encontrar inúmeras instruções e orientações para você aplicar a vida do seu filho, da sua filha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é importante, a Bíblia é importante para a instrução da família. Toda família que é orientada na palavra de Deus
cresce com uma estrutura moral, uma estrutura ética, uma estrutura emocional segura. Ali o marido aprende a amar a mulher aprende a amar o marido, os filhos aprendem a obedecer os pais aprendem a lidar com os filhos. É aqui, na palavra de Deus. É por isso que ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra de Deus é importante não só para a família, ela é importante também para a igreja. Em que sentido a palavra de Deus é importante para a igreja? A igreja nasce das Escrituras, não é a Escritura que nasce da igreja. É a igreja que nasce da estrutura das Escrituras. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que é um projeto de Deus. E a igreja, ela tem a obrigação de zelar pela pregação fiel da palavra de Deus. O pregador não pode inventar uma mensagem. Ele não pode maquinar uma mensagem. Ele tem que expor a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus não é exposta, o coração do homem se corrompe. É da própria palavra de Deus. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde a profecia, que é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, não é exposto ao coração do homem, o homem se corrompe. Ele começa a andar pelos seus próprios caminhos. Ele não tem mais luz para os seus caminhos. Então, o que dá luz ao caminho da igreja, para ela romper as trevas deste mundo, para ela lutar contra o pecado, contra as hostes do inimigo, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é importante para a igreja, porque é o conteúdo que a igreja tem a pregar ao mundo e a anunciar ao mundo. A palavra de Deus é importante, a Bíblia Sagrada é importante para a família, para a igreja, mas a Bíblia Sagrada é importante também para a sociedade. O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, se Deus tirasse hoje a igreja do mundo, a sociedade perderia o referencial da verdade. Não é a igreja que é a verdade, é a palavra de Deus que a igreja proclama, é que é a verdade, que a sociedade estará sempre mirada nela. Por que toda vez que você vai ver uma discussão dessas ideologias modernas aí, você sempre vê focando a igreja e querendo colocar a igreja como freio de mão da sociedade? De uma certa forma, a igreja é o freio de mão da sociedade, porque mantém a moral social, luta pelos valores morais e espirituais de uma sociedade. E a palavra de Deus é importante não só para a igreja, ela é importante para toda a sociedade. Coluna e baluarte da verdade, aqui está a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não é uma vertente da verdade, não é uma face da verdade, não é um dos aspectos da verdade, não. A Bíblia é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você está andando no erro, no engano aí, porque está seguindo o engano. No dia que seu coração voltar para a palavra de Deus, você vai encontrar a verdade e o seu coração será transformado numa nova criatura. Porque a palavra de Deus não é importante só para a família e para a igreja, ela é importante para toda a sociedade. E é por isto que os pregadores não podem inventar a sua mensagem, tem que pregar a palavra. Paulo fala isso a Timóteo como pregador. Timóteo, prega a palavra. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É pregar a palavra, é pregar o evangelho a toda criatura. A sociedade, ela está carente desta verdade. O grito da sociedade de desespero, gente batendo cabeça para todo lado, não há mais discernimento entre a mão direita e a esquerda, é porque a verdade de Deus não está chegando ao coração da nossa sociedade. A Bíblia é importante para toda a sociedade. É por isso que nós vamos
mais do que nunca, focar a mensagem que a igreja prega nas Escrituras Sagradas. Os tempos são tempos modernos. Podemos projetá-la num data show, podemos mandá-la numa rede social, podemos divulgar a palavra por estes meios modernos. O que nós não podemos é mudar a mensagem da palavra de Deus para agradar o coração do homem moderno. Isso nós não podemos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus para o coração do homem. Então, nesse segundo domingo, dia da Bíblia, você é nosso convidado para a exposição da Bíblia que nós vamos fazer aqui no Salão Social da Igreja, visando apresentar mais do que nunca a beleza, a grandeza, a importância deste livro, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, nós apresentarmos de uma forma criativa, dinâmica, preciosa para você e para a sua família, apresentá-la à sociedade douradense. Você é nosso convidado, tanto às 9 horas da manhã, quanto às 19 horas, nós vamos ter a nossa programação e o dia da Bíblia estará sendo lembrado aqui por todos nós, tá bom? Então, você é nosso convidado especial, mas leia a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, por favor, não fique sem Bíblia. Passe aqui na igreja, nós vamos ter a alegria de doar uma Bíblia para você, tá bom? Deus te abençoe, nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Concluindo aqui o programa Andando com Cristo de hoje, falando sobre a Bíblia, a importância dela, o dia da Bíblia, nós vamos falar com Deus, vamos orar conforme a Bíblia nos orienta a orarmos. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que o Senhor nos deu. Obrigado porque homens santos falaram da parte do Senhor nosso Deus, movidos pelo Espírito Santo, para que não houvesse erro nas Escrituras. Muito obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Feliz o homem que descansa o seu coração nela, que lê, que ouve, que obedece a palavra do Senhor. Pedimos que esta mensagem chegue ao coração dos nossos telespectadores, traduzindo em vida, levando paz, levando salvação. Deus, estenda a Tua mão de graça e poder sobre a vida dos nossos telespectadores.
Nós oramos na certeza do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, continue aí na TV Grandourados, a TV da família Douradense. Até o nosso próximo encontro aqui, com a graça do nosso bom Deus.